Amados líderes, dou-lhes as boas-vindas à aula número 91 da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje nós vamos estudar o tema Liderança Intergeracional. Antes de nós entrarmos com intensidade para este tema, vamos recuar uma semana para nos recordarmos o que nós estudamos na edição número 90, que teve como tema os princípios da liderança espiritual. Sobre esse tema, princípios de liderança espiritual, nós definimos como questão de partida a seguinte: quais são os principais alicerces para o sucesso do líder espiritual? Associado a esta questão, nós definimos a seguinte hipótese positiva: o líder espiritual busca a sua liberdade para poder libertar os outros. O pensamento que nós aprensamos e trouxemos também como apostilha para a questão e a hipótese positiva é que o autoconhecimento é o caminho para o líder acelerar os resultados à busca do cumprimento da sua missão. Depois nós procuramos por 5 principais pontos para o desenvolvimento da informação. Começamos com o propósito de vida. O segundo foram os dons espirituais. O terceiro é sobre vocação. O quarto é desenvolver caráter. E o quinto e último foi o diálogo entre Cristo e seus discípulos, quando Cristo pergunta-os quem é que eles dizem que eu sou, e depois quem é que vocês dizem que eu sou, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 até 19. Vamos agora sim dar atenção ao tema de hoje, número 91, liderança intergeracional, e como apanágio vamos agora posicionar-nos mais à frente para poder passar a descrever aquele que é um modelo teórico que vai ser a caixa através da qual nós vamos conduzir ou guiar ou orientar o nosso processo de busca pelo conhecimento ou esta facilitação, se assim preferirmos, dentro do tema ou da área de liderança. Então nós, como habitual, vamos começar por definir uma questão de partida. Associada a essa questão de partida, vamos depois definir uma hipótese positiva, para que em terceiro plano possamos então derivar destes dois um pensamento. Vamos definir uma ideia para depois então passarmos sim para o desenvolvimento da informação, que percorrendo por 5 principais pontos vamos compreender esta temática que é a liderança intergeracional. E o primeiro destes pontos, 5, vai ser sobre aprender dos mais velhos. O segundo vai ser sobre desenvolver os mais jovens. O terceiro vai ser o ensino com diligência e amor. O quarto vai ser o sentido do propósito do líder. E o quinto e último vai ser vamos assim dizer, a relação entre Davi e Saul, ou melhor, Saul e Davi, assim é que é, porque um é que sucedeu ao outro. Então, se este for o nosso entendido, o nosso acordado, vamos agora passar para aquilo que é o desenvolvimento desta conhecimento D2, segundo esta abordagem metodológica que agora acabamos de apresentar. A questão de partida que nós vamos apresentar para o tema do D2 é a seguinte: como é que a transmissão de um legado se pode perpetuar reduzindo o conflito na base da disputa pelo poder? Ligado a esta questão de partida, nós vamos definir a seguinte hipótese positiva: que a orientação por um propósito gera um sentido de união e confiança na transmissão do legado rumo a um bem comum. O que nós vamos trazer como apostilha para esses pressupostos é a seguinte afirmação: que o líder deve ser um facilitador de líderes e catalisador de sonhos. Tendo apresentado estes fundamentos, vamos agora para o desenvolvimento da informação, a começar precisamente com o primeiro ponto, que é aprender dos mais velhos.
Todo líder deve primeiro aprender a submissão. Todo líder não vem do nada. Todo líder não está num vazio, num vácuo, mas ele aprende com certas referências, ou tem referências. Tem aquelas pessoas que dedicaram tempo, energia, disposição para transmitir esse líder certo conhecimento na forma teórica, conhecimento na forma prática. Em certa medida, os líderes foram antes treinados por pessoas que eram mais velhas em idade, velhas em conhecimento, mais velhas em experiência, esses que tiveram o tempo de transmitir, ainda que este líder no momento de preparação tenha sido também um instrumento para poder servir a esses líderes mais velhos, mas a base disso, para que haja esta relação, esse relacionamento e o liderado no momento em que aprende do mais velho, ele possa beber do melhor, possa receber também a bênção do mais velho, é necessário que o mais novo seja submisso ao mais velho, é necessário também que ele o trate o mais velho com respeito, com submissão e principalmente deve vê-lo como se fosse uma referência, porque tratando com zelo, submissão e reverência mostra isso, que ele tem temor ao próprio Deus, em particular aos nossos pais. Nós devemos ser submissos, obedecer aos nossos pais, porque afinal eles são representantes de Deus nas nossas vidas. E ainda que eles tenham partido desta para melhor, para a eternidade, o melhor respeito e submissão que nós podemos demonstrar a eles é conservar os ensinamentos que eles nos transmitiram, até quando nós não estamos à vista deles, ou até quando nós viajamos ou saímos, nós devemos preservar os ensinamentos que eles nos transmitiram. Dessa forma, nós vamos aprender efetivamente dos mais velhos e vamos receber a bênção destes. O segundo aspecto tem a ver com desenvolver os jovens. Significa que o líder ele passa a ser um condutor entre aquele que recebe dos mais velhos, mais experientes, e aquele que repassa para os mais jovens, para que essa liderança possa ser catalisada, possa ser continuada. Então o líder nesse processo, ele não busca colher, acumular e armazenar para si, mas ele faz então um canal. Dessa forma, nós vemos qual foi o trabalho, qual foi o perfil e qual foi também o caráter que grandes líderes tiveram. Afinal, uns líderes desenvolvem outros líderes. E quando o líder não desenvolve, nem sequer um outro líder, esse líder falhou na sua liderança. Temos o caso, por exemplo, de Moisés e Josué. Temos o caso de Elias e Eliseu. Temos o caso de Eli e Samuel. Temos o caso de Jesus e seus discípulos. Temos o caso do apóstolo Paulo e os jovens pastores Timóteo e Tito. De uma e de outra forma, sempre o líder deve ter a diligência de transmitir ensinamentos aos mais jovens. E nesse processo ele aprende duplamente. Primeiro aprende com o processo de ensino e também aprende com os mais jovens, porque os mais jovens também têm outras ideias, têm também outra energia, outra disposição, e neste ensinar ele ganha confiança, ganha apoio, ganha engajamento, ganha legitimidade e também ele pode certamente crescer com estes jovens neste processo. O terceiro pilar tem a ver com a forma como o líder ensina. Deve ensinar com diligência e com amor. Nós aqui salientamos aquele que é o melhor modelo de liderança com diligência e amor, que é Jesus Cristo, que ele, depois de ter
ensinado aos seus discípulos, tendo deixado a eles as últimas recomendações naquele momento em que foi a última ceia, ele logo de seguida, ele dignou-se em lavar os pés dos seus discípulos. E ainda que Simão quisesse resistir, ele disse que assim tinha que ser para que houvesse comunhão com eles. Daquela forma, ele queria deixar marcas. Ele foi violento com os seus discípulos, para que, através daquele trato que chocou os seus discípulos, chocou os seus princípios, chocou os seus valores, era precisamente para que os seus discípulos nunca se esquecessem da lição, que era a de tratar com diligência e amor, que é servir. Por essa razão é que antes dele fazer esse gesto, ele perguntou aos seus discípulos: quem tem poder? Os pequenos ou os grandes? Depois ele rematou dizendo que o melhor modelo tinha que ser ele próprio, que despiu a honra, despiu a glória, despiu a soberania, despiu, por assim dizer, aquele esplendor que ele tinha, pois ele lá era adorado até por anjos. E ele fez um homem para que depois pudesse fazer inferior a esse homem e, ao ser vendido como um escravo, se tornasse um servo, para que dessa forma, por intermédio do seu sangue derramado naquela cruz, ele pudesse libertar e enriquecer os outros homens. Então, este que é a modalidade de ensino, é um ensino com diligência e com amor. O quarto aspecto tem a ver com o sentido do propósito que o líder carrega. Através de um propósito, o líder se torna um catalisador de sonhos e também ele aprende a esperar. Porque toda liderança, todo líder, ele dá continuidade a um trabalho que foi iniciado por outras pessoas, por outros líderes. Então ele acaba por retroalimentar sonhos que iniciaram com outras pessoas. Deus comunica-se desde a antiguidade, acredita-se, e entre a África também, entre nós os africanos, sabemos que Deus comunica-se e comunga com o seu povo por intermédio de sonhos. Então os líderes são pessoas que vivem sonhos, carregam sonhos e materializam sonhos, que são os propósitos. E é nessa transmissão, repassagem de legado, quando os líderes estão conectados a um sentido de propósito, que eles lá podem revitalizar ou reviver sonhos que os seus antepassados também carregavam. Conectando-se a esses mesmos sonhos, então eles podem interpretar esses mesmos sonhos, visualizando-os, para que naquele contexto específico eles possam então materializar esse mesmo sonho. E nisso exige também que os líderes aprendam a lidar com o processo, aprendam a lidar com o tempo de espera que é necessário para que eles possam amadurecer, de forma que não possa se efetuar aqui um conflito de repassagem por um lado de poderes, porque aquele líder que tiver pressa em adquirir o poder, também ele poderá ser ultrapassado quando chegar à sua altura, de uma forma precipitada, possa também perder o poder. Porque o poder tem que ser legitimado, tem que ser um poder que seja legitimado primeiramente por Deus, pelas pessoas. Então esse poder tem que ser um poder que ocorra na altura, no momento em que este poder estava a ser predestinado para que ele possa ser exercido. Na verdade, o verdadeiro poder é a unção, não é o exercício efetivo de funções. O poder é a capacidade de poder influenciar a partir do momento em que a pessoa adquire essa consciência. Consequentemente, o líder aprende a saber esperar um momento em que ele deve dar continuidade, não iniciar, mas dar continuidade a uma liderança que foi iniciada antes, e ele deve também saber cessar no momento em que este deve repassar o poder para as outras pessoas, de forma que ele não possa ficar contaminado com o poder a ponto de se agarrar ao poder. E é ali onde os conflitos iniciam, e é ali onde todas as coisas se estragam.
O quinto e último ponto que nós vamos trazer é Davi e Saul. Nós vimos que Davi, ele fez um servo para Saul, porque ele serviu todas as necessidades do rei Saul. Davi serviu as necessidades quer emocionais, quer necessidades militares. As primeiras, as emocionais, é quando ele foi usado como aquele que iria tocar violino para acalmar o temperamento e aqueles problemas espirituais que o rei Saul tinha, que lhe tiravam e que davam tormento nele. Então, Davi era aquele que tocava violino e daquela forma ele acalmava a ira do rei Saul e também punha o seu temperamento mais ponderado. Mas também ele serviu às necessidades militares do rei Saul, quando Davi, sendo um simples pastor, ele enfrentou Golias somente com a sua fé e superou, venceu Golias. Mas não obstante isso tudo, inicia assim então um ciúme de Saul para com Davi, porque Saul, tendo sido desaprovado, desautorizado por Deus, Saul então passou a olhar para Davi como uma ameaça. E ele então começa a perseguir Davi. Ele começa então a querer tirar a vida de Davi, porque Davi era uma ameaça, era uma pedra no seu sapato. Nessa perseguição, Davi teve por dois instantes, teve a oportunidade de se vingar e também teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas Davi não o fez, porque Davi, por um lado, tinha temor a Deus e sabia que Saul tinha sido ungido por Deus. Então nós vimos aqui também Davi soube esperar para que chegasse a sua vez de iniciar o seu reinado, porque durante todo aquele período, afinal, Davi estava também a ser treinado. Foram guerras, foram também, por assim dizer, renúncias, foram turbulências, mas tudo aquilo fez parte de um adestramento que Davi estava a receber para que ele pudesse então estar prontificado, não só a exercer o reinado, mas também a tê-lo de uma forma que não fosse violenta, tampouco fosse litigante, para que também depois, futuramente, pudesse perigar a forma pela qual ele também não só iria exercer, mas também iria repassar esse mesmo poder. Para um melhor aprofundamento desta relação, este legado transmitido de Davi para Saul, podemos estudar 1 de Samuel, dos capítulos 16 até capítulo 31. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa pontualidade, disponibilidade e interesse, e vamos lembrá-lo para fazer like e também subscrever as nossas páginas para que sempre possa ser notificado quando tivermos novos conteúdos. Não esqueçam de partilhar esses conteúdos junto à vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer em quantidade e qualidade. Encontre este material nos nossos ativos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.